Tell me about Casos criminais. 1, 2, 3, 4. Bem-vindos a mais um episódio, malta. Esta é a nossa minissérie que nós já não trazíamos há algum tempo, eu acho. Que já passou algum tempo desde o último episódio. Portanto, nós decidimos voltar com mais casos. Hoje, um dos casos é muito conhecido e nós decidimos trazer aqui. Sim, já está um bocadinho fora do falatório e tudo mais, mas nós Não deixa trouxemos... de ser muito conhecido. Exato. Não trouxemos a média, ok? Isso Não. já ninguém tem nada a dizer. Aliás, não há solução, portanto... Não trouxemos a média. Não temos muito mais que dizer do que já toda a gente sabe. Fiquem até ao final do episódio para descobrir qual é o caso. Exato, porque vai ser o segundo caso. O primeiro vai ser o caso da Michelle e do Conrad. E não é o da... Ias dizer isso? Sim? Não é o Conrad da Summer I Turned Pretty, não. É o outro que teve um final mais triste. Michelle, então, tinha 15 anos e Conrad tinha 16 quando eles conheceram. Eles conheceram-se numa viagem porque eles não moravam na mesma cidade, mas também não era assim muito longe a distância do meio da outra. Portanto, pronto. Não era ao lado, mas não era longe. No entanto, eles só se tinham visto 5 vezes na vida, ao vivo. E ambas enfrentavam problemas psicológicos. Ela, mais especificamente, anorexia e bulimia. E o Conrad sofria mais com depressão. Então, eles falavam muito sobre como tirar a própria vida. Porque os dois estavam infelizes, ela infeliz com o corpo dela, ele infeliz em geral. Então, era uma coisa que eles discutiam, tipo, olha, como é que tu fazes? Tipo, como é que farias? E ele, tipo, olha, eu faria assim. Isto era uma conversa normal na visão deles. No dia 12 de julho de 2014, a Michelle mandou umas mensagens assim um bocado estranhas à mãe do Conrad a perguntar onde é que ele estava e se ela já tinha chamado a polícia. E a mãe ficou tipo, porquê que eu haveria de chamar a polícia, né? Tipo, o que é que tu sabes que eu não sei? E nesse dia o Conrad foi encontrado sem vida dentro do próprio carro e ele tinha-se asfixiado com monóxido de carbono dentro do carro e ele tinha 18 anos nesta altura. Portanto, como é que a Michelle soube? Vamos descobrir. Na altura a Michelle mostrou muita preocupação, estava muito em baixo, foi muito prestativa para a família do Conrad, perguntar se ele precisava de alguma coisa, se precisassem para chamarem a ela e não sei o quê. E ela até criou uma campanha na escola para uma associação de prevenção de suicídio e toda a gente estava preocupada, andavam muito em cima dela, estás bem, precisas de alguma coisa, porque sabiam que ela era muito próxima dele e acreditaram que ela havia de estar mal, não é? O melhor amigo, ou o que quer que seja, acabou de perder a vida. Em Massachusetts, acho que é assim que se diz. Massachusetts. Pronto, era a cidade deles, onde eles moravam. Portanto, eram os dois de Massachusetts. Eu não vou falar dizer. Massachusetts. Mas ainda era alguma distância, pronto. Mas não sei se têm noção, isto não é tipo Portugal, lá as cidades são enormes. E quando alguém morre neste estado, se for uma morte assim considerada do nada, sem uma razão aparente, tipo não é homicídio, não sei o quê, eles investigam na mesma, mesmo que neste caso, por exemplo, fosse considerado um suicídio, eles investigam, tipo, ok, a ideia deles era, vamos confirmar a causa da morte, já sabemos que foi monóxido de carbono, mas vamos, tipo, confirmar isto, e tinha tudo para ser uma investigação simples, mas não foi. Eles tinham mandado busca para o telemóvel da Michelle porque eles tinham conversado no dia em que ele morreu e eles conseguiram ver as mensagens todas que eles já tinham tocado desde o início. E eles encontraram umas coisas assim bem absurdas e bem assustadoras. Desde o início eles partilhavam os seus problemas, eles falavam muito sobre o que sofriam, o que sentiam. O Conrad contou à Michelle que já tinha tentado tirar a própria vida através de comprimidos e que por isso tinha muitos problemas no estômago e o estômago era muito sensível. E a Michelle também contou que o seu fígado também já estava muito danificado devido à anorexia e à bulimia que ela sofria. Isto provocou que eles sentissem uma ligação e uma conexão de ela entende-me, ele entende-me, está aqui alguém que eu me sinto representado, por assim dizer. Portanto, sentiram ali, esta pessoa entende-me. Parecia que mais ninguém ali entendia. Eles entendiam-se entre eles porque sabiam exatamente o que é que o outro estava a passar,
tal como ele sabia o que ela passava, ela sabia o que ele passava. Era tipo uma cena que eles sentiam que era só deles, basicamente. Em algumas mensagens notava-se que eles tentavam animar-se um ao outro, dizendo cenas do género: vais conseguir ultrapassar isto é uma fase. E a Michelle já tinha dito ao Conrad para ele procurar ajuda profissional, e na altura foi ele que não quis procurar ajuda, mas a Michelle demonstrou que isso era uma preocupação para ela. No dia 3 de julho de 2014, o Conrad disse à Michelle que decidiu que ia tirar a própria vida naquele dia, mas acaba por não o fazer. E no dia a seguir liga à Michelle como se nada fosse, como se ele não tivesse dito aquilo no dia anterior, nada. A Michelle fica chateada com ele e diz: tu és um mentiroso porque tu disseste que ias fazer e dizes sempre isso e nunca acabas, tu queres atenção porque tu nunca vais até ao fim, não sei o quê. Tipo, chateada porque ele não tinha tirado a própria vida. Preocupante. Estranho, não é? Pronto. Mas ela ficou mesmo chateada com ele porque supostamente ele nunca acabava esse tipo de coisas. Ele dizia que sim e depois nunca ia até ao fim. E então, no dia 12 de julho, se recordam, foi quando ele morreu, o Conrad foi para um estacionamento vazio com o carro, ligou 2 vezes à Michelle. Uma das vezes já estava com o monóxido de carbono a funcionar. E quando ele percebe que aquilo realmente está a acontecer e aquilo realmente vai acabar por o matar, ele não tinha percebido, ele pensa: ok, calma, eu não quero mesmo fazer isto. Ele arrependeu-se quando percebeu que aquilo realmente estava a dar certo e estava a funcionar. Ele percebeu que não queria. E então ele decide sair do carro, está a falar com a Michelle, e a Michelle diz que ele tem de voltar para o carro e que ele tem de acabar o que começou. Se tu ela disse tipo algo do género: tu começaste isto, tu agora vais ter de acabar, volta para dentro do carro, tens que levar isto até ao fim de seguir. E ele fez isso. Assim, se tu já estás a pensar em matar-te, alguém te incentiva, Claro. tu vais. Normalmente faz o contrário, mas ela, não, mano. Começaste agora, acaba. Exato. E então o Conrad vai para dentro do carro e infelizmente acaba por falecer. A Michelle acabou por ser julgada por homicídio involuntário, porque quando perceberam que foi ela que o incentivou a ficar lá, pronto, vamos relembrar que isto era tudo o que a polícia estava a descobrir. Pronto. O advogado tentou protegê-la, a dizer: mas ele ia acabar por fazer. Não, ele tentou sair do carro. Portanto, ele não ia acabar por fazer de qualquer maneira, ele tentou sair do carro. Então, não ia haver um suicídio, quer ela interferisse ou não. Houve, porque ela interferiu. Houve outra vez mais antiga, onde o Conrad tinha tentado tirar a própria vida e ligou para um amigo, e o amigo convenceu a não o fazer. Disse: não, pronto, como normalmente fariam qualquer amigo, e convenceu a não fazer. E lá está, desta vez ele ligou para a Michelle, e a Michelle podia ter feito a mesma coisa que esse amigo, podia ter impedido, podia ter dado razões para ele não o fazer, mas pelo contrário ela incentivou. Não o impediu de nada, pelo contrário, incentivou a que ele fizesse. Portanto, sim, é condenada. Tipo, no dia 10 de julho de 2014, portanto 2 dias antes, a Michelle mandou mensagens a 2 amigas, muito preocupada, porque o Conrad estava desaparecido e ela não sabia nada dele. E ela conseguiu o que queria, que era atenção, era carinho, era as pessoas todas estarem à volta dela, a dizer: estás bem, está tudo bem, precisas de alguma coisa. Que era isso que ela queria, no fundo. No entanto, o Conrad só fez aquilo dia 12, o que mostra que ela já andava a pensar naquilo antes. Tipo, se lhe acontecer alguma coisa, eu consigo receber esta atenção e este carinho todo que eu quero. Então, ela já andava a falar sobre isso, mas o Conrad só fez 2 dias depois. Então, isto foi quando ela disse às amigas. Nada diz que ela já não pensava nisto antes. Exato. Portanto, sim, ela teve intenções de lhe acontecer alguma coisa para próprio benefício. Portanto, sim, claro que teve de ser julgada, não há defesa possível. E ela acabou por apanhar, na minha opinião, um pouco, mas apanhou apenas 2 anos e meio de prisão. Portanto, sim, se isto foi em 2014, ela já está aí solta. Livre, leve e solta. Mas pronto, na minha opinião, isto foi pouco. Sim, também acho que sim.
involuntário, porque isto não foi homicídio involuntário, isso foi a categorização que lhe deram, mas é quase Imagina, homicídio. Sim, não é um Não é- homicídio porque ela não fez Sim, a não foi ela ação. que fez, mas incentivou, Mas incentivou, exato. incentivou a fazer, portanto não foi involuntário, isso é só categorização, porque involuntário não teve nada. Exato. Foi bem voluntário, ela sabia bem o que é que estava a fazer. É um bocado por aí. Mas por acaso foi bom, porque normalmente eu não sei como é que funciona aqui em Portugal, mas se calhar suicídio e pensam, ok, tipo, estava Sim, estava lá com está. alguns Isto é uma coisa que problemas, fazem neste whatever. caso, neste estado, e é muito bom, porque na maioria dos sítios isso não acontece. Nunca se sabe. Imagina, ok que sim, há pessoas que podem cometer suicídio devido a problemas mentais e Claro, outras a maioria dos coisas, suicídios são realmente suicídios. mas também não sabem o que é que se passa do outro lado, não sabem se alguém coagiu essa pessoa a fazer um suicídio, a cometer um suicídio para se safarem, tipo, de certa parte do crime. Exato. Portanto, isso nunca vão saber. Se calhar devia sempre ser investigado. Pois, mesmo que vá dar a um sítio que não dê em nada ou que não haja ninguém para culpar, mas de qualquer das formas nunca se sabe o que é que se passa. Exato. Bem, então vamos trazer um caso muito Caso famoso. popular e que deu bastante que falar e nós já vamos explicar porquê. Basicamente este caso é dos irmãos Menendez, acho que toda a gente conhece. Agora toda a gente disse, já sei. Já sei, tchau. Já ouvi falar Vou disso. fechar o vídeo. Já vi a série da Netflix. Calma, fiquem. Mas este é um caso que deu muito que falar e é um caso bastante antigo, portanto ainda dá muito que falar Só ficou conhecido mais recentemente. atualmente. Sim. E pronto, nós vamos então. Nós não vamos explicar todos os detalhes, Isto está muito mas resumido. está Porque super isto dá para resumido. fazer só um Isto episódio sim. deste caso. Exato, a gente fica aqui 3 horas a falar disto, na verdade. Portanto, a gente resumiu isto muito bem Aliás, se o resumido. caso deu para uma série da Netflix, imaginem o que é que ele não tem, não é? Exato. Mas pronto, nós resumimos. Já falamos por natureza. Imaginem se trouxermos um caso com todos os detalhes. No caso Mas deste saímos daqui. tamanho. Pronto. A gente não sai daqui. Exato. Então, o caso dos irmãos Menendez é um dos crimes mais mediáticos da história criminal dos Estados Unidos, combinando assassinato, riqueza, alegações de abuso e um julgamento que foi a nível mundial mesmo assistido. Pronto, certeza que vocês já viram os vídeos. Então, os irmãos são Lyle Menendez e Eric Menendez. O Lyle é o irmão mais velho e o Eric é o irmão mais novo. Eles eram filhos de José Menendez, que era um executivo de sucesso na indústria do entretenimento, e da Kitty Menendez. Eu sei que ela tem outro nome, mas ela era conhecida por Kitty. Agora não me lembro do nome mesmo verdadeiro dela. Basicamente esta família era uma família muito rica. Eles viviam numa mansão de luxo em Beverly Hills e eles mantinham sempre a imagem pública de sucesso e riqueza. Uma das coisas principais desta família, principalmente da parte do pai, é isso que ele gostava muito, era que toda a gente visse a família como uma boa imagem. Ele era muito preocupado com a imagem da família, portanto, meio que os filhos sofreram, entre aspas, um bocado isso, tipo, têm que ser bem-sucedidos na escola, têm que ser bem-sucedidos em São tudo o que sempre os mais fazem. ricos. Não queremos que estraguem a imagem da Tipo família. Beverly Hills, tipo, qualquer pessoa que está aí normalmente tem dinheiro. Pronto. Eu nunca Só lá tive, que- por exemplo. Uma das coisas que nós ficámos a saber com todo este caso, que na altura não sabia, era que dentro de casa as coisas não eram assim tão perfeitas. Portanto, lá está, viviam um bocado à base das ilusões, na verdade, esta família, né? Então, na noite de 20 de agosto de 1989, Lyle e Eric dispararam várias vezes contra os pais enquanto estavam na sala de estar na casa da família. Isto foi o crime que aconteceu. José foi atingido múltiplas vezes, incluindo um tiro fatal na cabeça, e Kitty tentou fugir, mas também os irmãos acabaram por disparar contra a mãe. Aqui nós não escrevemos, mas eu lembro-me que falaram na série, porque eu vi a série, e disseram que os corpos estavam imperceptíveis, tipo, não dava para ver a cara deles, portanto vocês veem a violência do crime que foi. Exato, foi mesmo. Foi Não- super violento. Não foi só matar, foi mesmo. Não sofrão. Não foi só preciso um tiro para matar. Mesmo que eles já estivessem mortos, eles Eles continuaram a dar continuavam, tiros. Que era mesmo de raiva, Sim. era mesmo para fazer o pior possível. Sim. Inicialmente, os irmãos, eles tinham todo um plano orquestrado. Pronto, nós não vamos falar aqui muito do plano, mas eles tinham todo um plano já orquestrado de como é que iam prosseguir com o que aconteceu e tentar escapar.
Mas inicialmente os irmãos alegaram ter encontrado os pais mortos ao regressarem em casa, porque acho que supostamente eles vinham na casa de um amigo, ou o que era. E a polícia começou a suspeitar um bocado disso, porque eles alegaram que foi a máfia que mandou matar os pais, pronto. Só que eles começaram a estar suspeito porque não havia sinal de arrombamento. Não havia nada, tipo... Como é que a máfia, tipo, vai entrar ali se era um crime tão violento, como é que eles não arrombaram? Tipo, entraram às escondidas e depois partiram, tipo, para a violência. Não havia sinais Não de fazia- de invasão, nada. Não fazia muito sentido. Portanto, eles começaram a achar um bocado suspeito. E depois ainda passou a ser mais suspeito, porque quando os pais morreram, os irmãos ficaram com... como é que se chama? Herança? A herança toda. E era cerca de 14 milhões de dólares. E eles começaram a achar estranho, a polícia começou a achar estranho o facto de os irmãos não demonstrarem tristeza. Pelo contrário, começaram a gastar o dinheiro que nem loucos. Começaram a gastar o dinheiro em restaurantes, em viagens, em carros, em relógios. E aquilo não era um comportamento muito normal para dois irmãos que tinham acabado de perder os pais. Ainda E por cima... atenção, eles não estavam tipo a comprar um Toyota ou um Peugeot. Sim. Eles estavam a comprar carros de luxo, Porsche, tipo Lamborghinis. sim. Exato. Exato, tipo um estilo de vida mesmo extravagante. Exato. Tudo o que a Sara disse, carros, restaurantes, era tudo coisas de luxo. Não Exato. iam tipo a cenas medianas. Era tudo o mais alto nível possível. Pá, que são 14 milhões de dólares, né? Exato. Eles não estavam nem aí. Eles estavam tipo, agora o dinheiro é meu e eu vou estourar o dinheiro. E eu sou muito bom. O caso deu uma volta gigante completamente. Se aquilo que a polícia tinha era suspeitas, eles agora passaram a ter certezas. O caso mudou completamente quando o Eric, ele era acompanhado num psicólogo, e o Eric confessou o crime ao seu psicólogo, que era o Jerome Oziel. Acho que vou mudar de profissão. Eu não quero ter que levar confissões de crimes. Basicamente, o psicólogo ficou num estado bastante chocado, e ele acabou por falar com a sua namorada e acabou por explicar que os irmãos tinham mesmo matado os pais. E então a namorada do psicólogo denunciou-os à polícia. Apesar das questões legais sobre a confidencialidade e tudo mais, que toda a gente, principalmente a Rita, sabe mais que ninguém, lá está, é uma prova de um crime, é uma confissão de um crime, por isso, lá está, é mesmo daquelas exceções únicas. Exato, que... eu já falei aqui dessas exceções e lá está, é perigos de vida, isto é crime, não é como se me tivesse a confidenciar que tu faltaste às aulas, tu estás-me a confidenciar que tu mataste uma pessoa, tipo, não Exato. é suposto eu ficar calada perante isso, não é? Exato. Portanto, as gravações das sessões, as sessões eram todas gravadas e as gravações acabaram mesmo por ser usadas como prova no julgamento. Ou seja, aí eles claramente foram presos. Não havia nada a fazer. Não havia nada, está dito por eles, saiu da boca deles. Exato. Mas uma coisa que eles sempre disseram foi que foi sempre em legítima defesa. Eles nunca disseram, olha, matei os meus pais e pronto. Só não, porque sim. eles sempre disseram que foi sempre em legítima defesa. E então, em 1990, Lyle e Eric foram então presos e acusados de homicídio. O primeiro julgamento começou em 1993 e foi transmitido pela televisão, tornando-se um fenómeno mediático. Foi uma coisa super, super falada. Para já foi um crime bastante violento. Foi um crime que na altura era um choque. Como assim uns filhos estão a matar uns pais, Yeah. ainda para mais, né? Ricos e tudo mais. Supostamente uma família, Bem vista. exato, de alta classe e tudo mais, não haviam de ter problemas. Portanto, lá está, foi um choque para toda a gente. Os argumentos da acusação foi um motivo financeiro, que eles basicamente queriam matar os pais porque queriam herdar todo o dinheiro e toda a Começarem fortuna. a gastar em coisas de luxo assim que acontece, só dá mais força a este argumento. Exato. E que foi um assassinato premeditado, ou seja, que eles planearam aquilo tudo porque lá está, é para eles começarem a dizer porque foi a máfia, não sei o quê, não sei o que mais. Eles contaram efetivamente uma história de que eles não estavam em casa quando aquilo aconteceu. E provavelmente foram questionados separados e devem ter dado exatamente a mesma história. E a polícia já desconfia sempre. Quando dois suspeitos dão exatamente a mesma história, é porque foi demasiado combinada. Sim, e também foram eles que ligaram mesmo para o 112 para chamar a polícia e tudo mais. Claro. E na chamada, a chamada está muito realista. Se vocês forem, não sei se vocês já ouviram a chamada, mas se vocês forem ouvir a chamada, está muito realista, do género, tipo, eles estão mesmo em pânico, eles estão tipo, o que aconteceu, tudo mais, blá blá blá. Uma pessoa que faz isto, eu acho Portanto, que também
Foi premeditado. tem ali um quê de ator, portanto. Exato. Eles já tinham que estar mesmo preparados para tudo. Lá está, foi premeditado. Exato. O argumento da defesa alegou então que houve muitos anos de abuso físico, psicológico e sexual por parte do pai aos filhos, e disseram também ter agido por medo e acreditando que os pais os iam matar. Isto aqui foi o que passou na série. Lá está, eu não sei se o que deu na série, ok, a Netflix, ok, mas não sei se efetivamente o que é Ninguém tudo sabe real. o que é real ou não. Ninguém sabe o que é que aconteceu dentro daquela casa, o que é que aquelas Exato. crianças na altura E neste viveram ou momento, não. Só eles mesmos sabem, porque já nem temos cá Exato. os pais para contar outra versão. Portanto, Só eles podem dizer. o que deu na série é que sim, eles eram abusados, mas até eles falaram em tribunal sobre as formas que eles eram abusados e, malta, aquilo é super... Tipo forte. É mesmo... Exato, é mesmo arrepiante, é mesmo forte, é mesmo horrível. E a parte pior é que o pai abusava deles e a mãe sabia e não fazia nada. Por isso é que a mãe Portanto, também foi. Exato, por isso é que eles não sentiram remorso na mãe, porque a mãe permitiu que aquilo acontecesse. Exato. Portanto, pronto. E esta parte deles a terem acreditado que os pais os iam matar também falou um pouco na série, porque acho que os pais diziam umas coisas assim um pouco estranhas e tudo mais, começaram a agir de uma forma estranha. Então eles começaram a ficar com medo. Mas lá está E também pronto, não é os provado. pais... Exato, nunca ia ser provado, nunca dava para provar isso. O juiz não chegou a nenhum consenso e então resultou num novo julgamento. No segundo julgamento, foi entre 1995 e 1996, o júri limitou a admissibilidade das alegações de abuso. Desta vez, os irmãos foram considerados culpados. Em 1996, ambos foram condenados e tiveram direito à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eles ao início foram enviados para prisões separadas, mas mais tarde foram para a mesma prisão, para a mesma unidade prisional. O impacto cultural que isto teve, isto foi tipo dos casos, lá está, mais chocantes também para a altura que foi, e também tornou-se um símbolo de debate sobre o abuso sexual masculino, porque lá está, acho que se Fala-se falta muito na mulher Exato. e pouco nos homens. Se calhar, assim, as mulheres já não têm quem é abusado sexualmente, de certeza que já não têm essa vontade para falar. Então eu acho que se for Um homem homem ainda acaba pior. por sentir mais vergonha, Uhum. mais tipo, vou ser julgado. Ainda pior. A influência da riqueza na justiça, isto é óbvio, porque lá está, ninguém sabia o que é que se passava dentro daquela casa e eles eram super ricos e podiam comprar toda a gente e tudo mais. O sensacionalismo mediático dos anos 90 e lá está, isto inspirou séries e documentários, incluindo as da Netflix, e depois também deu para episódios em programas de crime real e tudo mais. Pronto, depois também se começou... Deu inspiração, não uma boa inspiração, claramente, não é? Mas pronto, para outros programas televisivos. Porquê é que atualmente ainda se fala disto? Alguns acreditam, isto foi um caso muito polémico porque, principalmente recentemente, gerou muita polémica porque muita gente começou a defender os irmãos. Devido às provas que não foram mostradas, mas pronto, devido ao testemunho deles. E também houve uma prima que foi testemunhar ao tribunal e disse que sim, que eles eram abusados pelo pai, que ela assistiu Então, a uma afinal, vez. Há pessoas a mais que sabem, não são só Havia, eles. acho que era uma prima ou uma tia, não, acho que é uma prima, que disse que efetivamente assistiu a uma vez, ou que o Mas pai... também não denunciou. Exato. Mas pronto, ela foi lá testemunhar. Mas lá está, alguns acreditavam que os irmãos foram vítimas de abuso e então não elimina o crime que eles cometeram, mas conseguem ver outra vertente, conseguem ver outro lado Do da lado moeda. deles. Exato. Outros defendem que o crime foi puramente motivado por dinheiro, porque também da forma que eles depois agiram também não foi a mais correta. Então pronto. E foi mudanças na forma como a sociedade encara o abuso sexual, que podem influenciar a forma como o caso é visto hoje. Lá está. Hoje em dia, na altura não se falava muito de abuso sexual. Hoje em dia é um tema mais que falado, é um tema mais que exposto tanto em redes sociais como televisão. É exposto em todo lado. Já não é infelizmente tornou-se demasiado normal haver violações e abusos sexuais. Infelizmente, cada vez eu sinto que há mais. E portanto já não é tão
mau, por assim dizer, falar isso visto publicamente e, portanto, trazerem este caso de novo, agora que já se pode falar disto mais publicamente, é uma maneira também de lá estar as pessoas que defendem mais também poderem dar a sua palavra e não serem tão julgadas. Que é tipo, estás a defender isso só por causa de abuso sexual, porque era só abuso sexual. Há uns anos atrás não era visto com a gravidade que é agora. Portanto, claro que hoje em dia a posição das pessoas vai ser diferente. Sim, eu acho que lá está. Este caso, lá está. Na Netflix, nós não metemos aqui todos os detalhes e tudo o que aconteceu, porque há muitos detalhes, até uma história antes disto tudo ter acontecido. Aquilo relata como é que o pai se comportava com os filhos, o que é que ele queria, ele era muito exigente, ele não era propriamente uma boa pessoa. Pronto, então meio que relata o antes disto ter acontecido e como é que tudo gerou este acontecimento. Por isso, se vocês estiverem interessados, eu aconselho muito a ver. Aliás, eu acho que tem duas. Tem em filme e em série. Tem tipo em documentário e em série. Mas fizeram duas. Mas lá está. Obviamente que eu não estou aqui a defender. E não estou a defender eles. Porque eles cometeram um crime quer queiram, quer não. Portanto, eles acabaram com a vida dos pais. Claramente que se eles fossem dizer a alguém: olha, o meu pai está a abusar de mim, ninguém ia acreditar. Vamos ser sinceros. Certo, ninguém ia acreditar. mas- E eles nunca iam ser condenados porque o pai tem muito dinheiro. Certo, mas lá está, tipo, eu não acho que para o que quer que seja, a solução seja Sim, matar sim, a sim, pessoa. sim. Por isso, tipo, eu não consigo defendê-los no sentido em que nunca vais resolver as coisas por Sim, esse sim. caminho. Tipo, ok, podiam não acreditar, mas se calhar arranjar, tipo, gravarem. Opá, não sei, arranjarem uma maneira de ter provas para conseguirem provar o que estavam a dizer. O que eu acho que é mais... Porque para mim não desculpa. Mas imagina, eu não sei se isto aconteceu mesmo ou não, ou se era isso que eles pensavam, mas é assim, eles eram crianças. Eles cresceram a achar que aquilo era normal. Inclusive, apareceu na série, não sei se era verdade. É verdade sim, porque eles falaram disto em julgamento. Inclusive, um irmão abusou do outro, porque achavam que aquilo era normal. Pois. Era um comportamento normal. Tanto que houve uma vez que, acho que foi a prima, pá, não sei quem é que foi, que alguém lhes disse: o teu pai faz-te isto, ou toca-te aqui, ou toca-te ali. Eles tipo, sim. Ele, Pois, tipo, porque isso não é normal. Uma criança que cresce Eles nesse não tinham- ambiente acha normal. Tipo, nós crescemos a achar que o vermelho é vermelho, o roxo é roxo, não sei. Eles cresceram a achar que o pai fazer aquilo ou o outro, ou quando se portavam mal tinham que fazer aquilo ou o outro, achavam que aquilo era normal. Exato, tipo, provavelmente E só quando cresceram falaram com outras Perceberam pessoas, que aquilo não é. perceberam, tipo, calma, vocês não cresceram assim, vocês também não, se calhar somos nós que estamos fora da norma e se calhar isto não é normal. E quando perceberam o que é que isso significava, o que é que era efetivamente o que o pai lhes fazia, se calhar perceberam, tipo, Tiveram tipo uma explosão. tipo, isto é mau, o meu pai sempre fez isto, eu acreditava que era normal, agora estou a descobrir que não é. Tipo, acredito que aquilo também tenha sido... Aquilo foi uma vingança. Foi, não, claro que foi. Foi uma vingança. E acredito que tenha completamente. mexido muito com o psicológico deles, mas lá está, para mim, nada me consegue justifica. justificar Sim. matar alguém. Sim. Ou a não sei que... Lá está, há muita gente falta de legítima defesa. Mas tipo, lá está. Não foi em legítima Eles defesa. não estavam a atacar no momento. Exato, eles estavam tipo em casa a ver o filme Foi legítima descansados. defesa preventiva. Exato. Portanto, nada justifica o que eles fizeram, mas ao mesmo tempo eles foram vítimas. Sim, não, eu não deixo de achar que eles foram vítimas. Foram, sim. Mas lá está. Acredito sempre que há outro caminho, há outra solução. Exato. Podiam só ter vestido de casa. Não sei. Se calhar também não ia adiantar muito. Não, mas lá está, eles queriam a parte da vingança, eles queriam que É. alguma coisa acontecesse aos pais também. Exato. Eles queriam meio que os pais O filho de sentissem. casa não lhes Aliás, ia valer eu acho nada. que eles queriam que os pais vissem que foram eles que os mataram. Pois isso, não sei. Eu acho que sim. Não tenho bem ideia, já vi há algum tempo, mas pronto. Mas pronto, se quiserem também mais detalhes, como a Sara teve a dizer, há várias coisas que nós cortámos e que estão na Netflix, portanto, também é só irem à Netflix e procurarem, está lá, tem. E Lá também- está, se calhar até tem documentário e série, não sei se também fizeram os dois ou não. E Mas- tem também os julgamentos que deram em direto. Exato. E isso fica sempre gravado. Pronto, podem ver com mais detalhe se ficaram, tipo, se por acaso não sabiam nada sobre isto Uhum. e ficaram curiosos, podem ver na Netflix mais os detalhes, porque lá está, nós temos que cortar muita coisa Mesmo. para não ficar no episódio enorme.
Portanto, é isso. Eu sinto que é sempre um bocado estranho dizer Sim. que espero que tenham gostado, porque, enfim, eu não sinto que Gostei. gosto de ver este tipo de conteúdos, mas interessa-me. Tenho curiosidade, tipo, Uhum. mas não é propriamente gostar, portanto, Pois não é algo que a gente se espero que identifica. tenha sido interessante. E se gostam deste tipo de conteúdo, ou se vos interessa, pronto, agora estou a ser contraditória, vão ver os outros episódios que nós temos também de casos criminais e subscrevam o canal do YouTube, porque hão de vir mais casos, mais episódios destes, e deem like também, e se for no Spotify, sigam-nos, também estão lá todos os episódios para vocês verem. Sigam-nos também no TikTok e no Instagram e partilhem muito este vídeo com alguém que se calhar não conhece estas histórias. Ou então alguém que vos falou e tu tipo, olha, já ouvi falar, era este o caso, e mandam um vídeo para mostrar este o caso. Pronto, partilhem. Isso aí é está. ajuda-nos. Exato. Vocês são uns fofinhos para nós. Exato. E é isto, malta. Um beijo e um queijo.